Agora o exercício 4, o último exercício dessa sessão, é uma questão de julgamento. Você dizer se é verdadeiro ou falso. É claro que você não vai aqui chutar, né? Porque tem gente que quando é questão de verdadeiro ou falso, ele raciocina o seguinte, olha, ou é verdadeiro ou é falso. Aí o cara raciocina. É 50% de chance para cada, né? Ele tem 50% de chance de acertar e vai chutar. Só que isso não é matemática. Matemática você tem que dizer o porquê das coisas. Você tem que saber justificar. E para você justificar, você precisa fundamentar a sua justificativa. E a fundamentação aqui é as propriedades e definições que a gente estudou sobre esse assunto. Aqui, se eu não me engano, não tem o expoente, né? Então ele está dizendo o seguinte aqui na letra A, que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Aí você raciocina comigo, dentro daquilo que a gente estudou, isso é verdade? Aqui eu tenho um índice par, uma incógnita, nada foi falado sobre o sinal dela, se ela é positiva ou negativa, ele está dizendo que é igual a x. Então isso aqui é falso. Ok? É falso por quê? Porque para isso aqui só é verdadeiro quando x é positivo. E aqui ele não falou nada sobre o sinal. Ok? Tinha que dar uma justificativa. Aí a justificativa é: só é verdadeiro isso aqui, é falso, pois só vale para x maior que zero, x positivo. E não foi falar nada sobre o sinal. Tinha que ter alguma condição aqui sobre isso, tá certo? A mesma coisa vale aqui. Aqui é o seguinte, aqui nós temos um produto. Mais uma vez não foi falado nada sobre o sinal de x, nem sobre o sinal de y, né? Não foi falado nada. Aqui eu tenho um produto de duas variáveis que eu nada sei, nada foi falado sobre o sinal. Isso aí seria verdadeiro da seguinte maneira: se o x fosse positivo e o y positivo, ok? Que aí na hora que eu multiplicasse x e y seria positivo, aí era verdadeiro, mas ele não falou nada sobre os sinais, ok? Ou seria verdadeiro também se caso fosse x negativo e y negativo. Aí o produto de x e y seria positivo. Aí seria verdadeiro. Mas como aí ele aplicou indiscriminadamente a propriedade, a primeira propriedade, já foi dizendo que era x e y, não vale, certo? Então é falso. Isso aqui é falso, pois só vale para. Aí eu vou ter que dizer a mesma coisa que eu acabei de escrever. X positivo, y positivo, x negativo e y negativo. Ok? Isso aí é justificativa. Esse caso aqui, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho uma base negativa, elevado a um expoente par, cujo índice é o mesmo valor do expoente. Aqui é como se ele tivesse feito isso aqui. Ele passou o facão aqui, cortou 4, cortou o índice com radical, aí deu menos 2. Só, meus queridos, isso aqui é falso. Porque quando a raiz, aliás, o radicando for negativo, a gente viu lá nas propriedades
que só vale quando o radicando é negativo, tem que botar o módulo, não é isso? Estou pegando aqui para mostrar. Tá aqui, ó. Só vale isso aqui quando, se o A for negativo, tem que botar o módulo, porque tem que dar o sinal, certo? Então, isso aí é falso. E por que que é falso? Por que que é falso? Porque eu posso justificar da seguinte maneira. Nós sabemos que menos 2 elevado a 4, a justificativa aqui, menos 2 elevado a 4 é igual a 16, positivo, certo? Porque uma base negativa é expoente par. A raiz quarta de 16 é o número que é elevado a 4, né? O número que é elevado a 4 dá 16. Esse número é quem, gente? Esse número é o 2. E é o 2 positivo. Poderia ser negativo? Poderia. Só que especificamente nesse caso aqui, o 16 fica positivo. Ok? Então não tem como sair daqui um menos 2. É por isso que é falso. Teria que colocar o módulo, tá? Faltou, a minha justificativa é essa, faltou o módulo. Tá bom? Essa daí é a justificativa. Agora vamos ver a letra D. A letra D ele transformou uma raiz, certo? Ele transformou aqui uma raiz. A aluna está assistindo aqui, ó. Ele transformou aqui uma raiz em uma potência com expoente radical. O único jeito de você comprovar isso aí é pela definição de radical. Se você não tiver aprendido a definição, vai ficar difícil de saber. A definição geral é essa. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente fracionário, isso se transforma em uma raiz, né? Aí o macetezinho que eu coloquei para vocês memorizarem. O que está na sombra vai para o Sol, o A vem para cá, e o que está no Sol vai para a sombra. Então essa é a maneira de você escrever uma potência com expoente fracionário para a forma de raiz. Vamos ver se está acontecendo aqui. Quem é que está no Sol? Quem é que está no Sol aqui? O 3, né? Ele deveria estar na sombra, não está. O 5 está na sombra, deveria estar no Sol. Está errado. Então é falso. Tá? É falso porque contradiz a definição. Bota assim. Ok? Bom, pessoal, essa daqui ela é uma fraude, tá? Não tem como somar radicais, embora tenha o mesmo índice, mas não tem nenhuma propriedade que garanta essa adição aqui, ó. Embora tenha o mesmo índice, isso não vale para adição, tá? Não vale para adição. Então isso aqui é falso. Até porque é o seguinte, são radicandos diferentes e isso aqui é uma adição. Se fosse uma multiplicação, ainda que fosse, estaria errado. Agora aqui está correto. Aqui está correto. Aqui está valendo a propriedade do produto de radicais, né? A justificativa disso, se fosse... isso aqui é verdadeiro, né? Mas vamos justificar. Ó, passando tudo para um mesmo radical. Isso aqui dá igual a raiz de 6. Por isso que é verdadeiro, tá? Não tem nenhuma propriedade que diga que a soma de dois radicais é igual a soma de dois radicais é o radical da soma. Não tem isso aí, tá bom? Não tem essa justificativa. O mesmo vale para a subtração. Isso aqui é falso. Aqui, vamos ver se ele aplicou corretamente.
Aqui tem índice 2. Passando para a forma de potência com expoente fracionário fica 2 sobre 2. Até aí está correto. Aí está correto, só tem um detalhe. Não existe potência com expoente. Não existe raiz negativa quando o expoente é par. Contradiz a primeira propriedade, tá certo? É falso. A justificativa é porque contradiz a primeira propriedade. Tem que ter o módulo, tá bom? Aqui, agora veja o seguinte, ó, diferente daqui, isso aqui já vale. Aqui eles estão em um único radical, aqui estão em radicais diferentes. Você nunca pode subtrair ou nunca pode somar quando os radicais são diferentes. Aqui eles estão em um único radical. Aqui você pode olhar como sendo um único radicando, certo? Um único radicando. Então, ó, essa igualdade ela é verdadeira, tá certo? Embora não tenha nenhuma propriedade que fundamente isso, mas aqui é simplesmente uma operação que está acontecendo um radicando, certo? Aqui está correto, o sinal de menos está fora e não dentro do radical, é uma raiz de índice par, raiz quadrada de 4 é 2, o menos encontra o 2 quando sai do radical, está correto, verdadeiro. E aqui está dizendo que não existe raiz real quando o índice é par. Não é bem assim não. Não existe raiz real quando é falso assim, porque ó, ele não falou nada sobre o sinal, tinha que dar alguma observação, tá? Por exemplo, se o x fosse número negativo, menos com menos daria mais e daria um resultado que existe, né? Então, para que isso aqui fosse verdadeiro, tinha que ter alguma observação sobre o sinal. Sempre bom lembrar, pessoal, que quando tiver variáveis, tiver incógnitas, tem que ter alguma condição sobre o sinal da variável. O que é variável? Quem que ela representa, tá certo? O personagem que ela representa. Se ela representa um número inteiro, vamos supor um número inteiro, um número racional, um número real, um número irracional, positivo, negativo, se pode ser zero, se pode ser diferente de zero, tudo isso tem que estar detalhado, tem que estar alguma condição. Tem que ter alguma condição sobre o sinal, tá? Então isso aqui é falso, certo? A justificativa é porque nada foi dito sobre o sinal. Ok?